Então, você que nos visita pela primeira vez, nós estamos com a igreja com uma frequência um pouco reduzida, uma vez que muitos irmãos viajaram em virtude aí do feriado. Eu não vou dizer que é em virtude do São João, porque será possível, né? Mas é em virtude do feriado, então os irmãos viajaram para descansar um pouco, rotina de trabalho intensa, geralmente. Então, quando chega esses feriados, então os irmãos, às vezes, uma vez que é possível, eles sempre buscam ter tempo em família, buscam visitar algum parente, e isso é muito positivo também. E nós, que temos a graça de estar aqui nessa noite, entendendo que é graça do Senhor, mais uma vez enfatizando isso, nós daremos continuidade à exposição de um livro das Escrituras. Nós iniciamos, há 2 semanas atrás, a exposição do livro de Levítico, para você que está nos visitando pela primeira vez. O tema anual que nós temos trabalhado, abordado aqui na igreja neste ano é andar como ele andou. Então, esse é o tema que nós temos proposto, uma vez que entendemos que andar como Jesus andou, andar como ele andou, é o caminho que nós temos a trilhar se quisermos ser santos como Deus é santo. Se nós quisermos ser santos, nós precisamos imitar o Senhor Jesus Cristo, e essa é uma luta diária que nós devemos empreender uma vez que já depositamos fé em Jesus Cristo. Quarta-feira e quinta-feira, e alguns grupos, nas terças-feiras, têm se reunido nos grupos pequenos para adorarem o Senhor e para continuarem mastigando aquilo que é, então, dado aqui no final de semana, no domingo. Então, nós estudamos passagens das Escrituras, nós estudamos textos bíblicos da Palavra de Deus, e, durante a semana, a ideia é que nós não, na correria do dia a dia, venhamos a esquecer do que é falado aqui no domingo à noite. Mas a ideia é que, durante a semana, nós estejamos mastigando, nós estejamos ruminando na expectativa de que a Palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, como já enfatizei algumas vezes aqui, e irei enfatizar outras vezes mais, porque se faz necessário, transforme e nos molde pela Palavra de Deus. Então, nós estudamos, e na semana, nos pequenos grupos, nós temos pequeno grupo aqui na igreja, geralmente. A partir dessa próxima semana, nós vamos estar funcionando no bairro, aqui em algumas casas de irmãos. Então, se você, porventura, quiser visitar o bairro, quiser frequentar, quiser estar presente no PG aqui da igreja, do Tancredo Neves aqui, então você comunica para a gente, entra em contato para que a gente possa dizer para você onde a gente vai estar. E outros grupos, nos demais bairros, se reúnem também entre esses 3 dias, de terça a quinta-feira. Tá bom? Então, dado esses avisos, mais uma vez a nossa gratidão a todos que chegaram, Deus seja louvado. E vamos então, meus irmãos, dar continuidade à exposição da Palavra de Deus. Nós iniciamos com uma oração, com um momento de reflexão, pensando sobre o porquê nós estamos aqui. E nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui para render graças a Ele por causa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui unidos uns com os outros e estamos unidos a Jesus Cristo. É por isso que nós temos a convicção e certeza de que Deus ouve os louvores que nós cantamos. É por causa de Jesus Cristo que nós temos a convicção e certeza de que Deus ouve a nossa oração. É por causa de Jesus Cristo que nós nos colocamos diante da palavra de Deus e lemos essa palavra, que é santa, e que expressa para nós o caráter santo do nosso Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa da certeza que nós estamos unidos a Jesus Cristo. 2 semanas atrás, o tema Uma Vida Santa, ou o subtema Uma Vida Santa para um Deus Santo, foi colocado diante dos nossos olhos, levando o nosso olhar para o livro de Levítico. O livro de Levítico, depois de uma perspectiva de redenção, de um povo que foi resgatado da escravidão no Egito, que aponta para uma libertação muito maior, que vai além de correntes físicas. Fala e apontava para correntes espirituais, que toda a raça humana está, então, aprisionada. Todo homem, ele está morto em seus delitos e pecados, ele está aprisionado pelo pecado. E isso por causa da falha do primeiro casal, da falha do nosso representante geral, maior, Adão.
Ele, juntamente com sua esposa, criados por Deus para serem corregentes da criação, caíram. Escolheram, optaram por ser como Deus. Tiveram o desejo de ser como Deus. E então pecaram. Desobedeceram a Deus. Quiseram ser como Deus, desobedeceram a ordem de Deus. E assim, hoje, toda a criação geme por causa do pecado. Mas em Jesus Cristo, o que também a Páscoa e o Êxodo retrata para nós e aponta, a libertação é possível por causa da providência dada através de Jesus Cristo. E nas 2 semanas para trás, nós então começamos a entrar no livro de Levítico, sendo abordado pelo pastor Reginaldo, tratando do tema já mencionado. E então ele fez um panorama há 2 semanas atrás e nos trouxe o tema geral do livro de Levítico. E o tema geral, o tema enfatizado em todo o livro é exatamente esse. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus, por várias vezes, repete esta afirmação. Sejam santos, porque eu sou santo. Não é diferente, meus irmãos, no Novo Testamento, na dispensação atual, o qual nós estamos vivendo. Nós estamos na dispensação, que alguns vão chamar de dispensação da graça, ou o tempo da graça, e muitas vezes nós erramos no que diz respeito à nossa conduta, à nossa vida cristã. Porque muitas vezes nós nos apoiamos, uma vez que não estamos mais debaixo da lei, como o povo do Antigo Testamento, nós estamos agora debaixo da graça, na dispensação da graça, e então nós nos apoiamos em viver de modo leviano, na maioria das vezes, a vida cristã. Porque nós nos apoiamos na graça. A graça é um favor não merecido, é um favor imerecido dado por Deus a todos aqueles que creem nele. Mas essa graça é oferecida, essa transformação interna deve acontecer por causa da graça, isso acontece por causa da graça, para que esse homem, esse povo resgatado por essa graça, viva de modo gracioso, viva de modo santo. O paradigma lançado para nós como exemplo no Êxodo é o mesmo que nós devemos vivenciar. Não é um novo Êxodo, não é um novo Israel, mas o paradigma de vida alcançada pela graça é o mesmo que o povo de Israel vivia. Nós, enquanto crentes no Senhor Jesus, enquanto igreja do Senhor Jesus, precisamos, meus irmãos, trilhar o caminho de Jesus, o caminho que Ele mesmo trilhou. Nós precisamos olhar para Jesus e imitar o seu caminhar e andarmos como ele andou. Na semana passada, o pastor Reginaldo, ele nos trouxe à tona o primeiro capítulo. Ele mostrou de forma panorâmica, expondo ali o conteúdo do capítulo 1 de Levítico, mostrando o sacrifício do holocausto. O que significava? Significava a oferta pelo pecado, mas o holocausto, o ato de oferecer um sacrifício ao Senhor, aquela oferta específica, a oferta do holocausto, representava também muito mais do que oferecer alguém no meu lugar para pagar pelos meus pecados. Alguns que talvez eu nem tive intencionalidade, como quando nós vamos estudar acerca do holocausto, é tratado. Aquele sacrifício era oferecido em oferta por pecados, muitas vezes, que a gente não tinha nem consciência, que o indivíduo que oferecia não tinha nem consciência, mas ele oferecia entendendo que era pecador. A oferta também tinha um outro fim, além de pagamento, de substituição pelo pecado, tinha uma outra vertente que era de consagração. Ao fazer aquilo, o indivíduo que praticava aquilo, ele entendia, ele dizia diante do Senhor que era pecador, reconhecia aquilo diante de Deus, estendia as suas mãos, como foi representado para nós sobre o animal. Aquele animal era o substituto, pagava pelo pecado e ele era oferecido completamente, nenhuma parte restava. O animal era queimado completamente no altar oferecido ao Senhor. E aquele sacrifício representava também, meus irmãos, uma rendição completa, inteira do indivíduo. Aplicando para nós,
O holocausto representa, uma vez que hoje os sacrifícios não são mais cordeiros, bois, ou pombinhas, ou rolinhas, como o holocausto, então, a orientação do Senhor no capítulo 1 foi dada. Os sacrifícios somos nós mesmos. Nós precisamos estar no altar de Deus diariamente. Ali na representação, dia e noite, marcando a fase, o todo do dia. No começo, na manhã, e no final do dia. Representa o todo para nós. Nós precisamos estar diante do altar do Senhor todos os dias, em todo o tempo, nos oferecendo ao Senhor como oferta viva. Não oferta pelo pecado, porque Jesus tomou o nosso lugar. Ele é a oferta perfeita. É para Ele que precisamos olhar quando chegamos diante do altar do Senhor. Mas é na perspectiva de que o holocausto aponta para uma entrega completa do meu viver. Eu preciso inteiramente me doar para o Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. É o que Paulo nos convida a pensar, inclusive, no capítulo 12 de Romanos. E é interessante nós olharmos para esse texto antes de adentrarmos aqui em Filipenses, porque em todo o livro de Romanos, Paulo está falando de mente caída e, posteriormente, está falando de mente renovada, uma vez que está em Cristo Jesus. E quando ele chega lá no capítulo 12, você pode dar uma olhada rápida, antes de nós irmos para a exposição de Filipenses. Capítulo 12, Paulo, então, vem falando dos sacrifícios vivos, e ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você observa no capítulo 1 de Romanos, Paulo ele vai falar de uma mente caída, de uma mente que está distorcida, de um indivíduo que está com todos os seus relacionamentos quebrados, com ele mesmo, com o próximo, com Deus. E essa é a consequência dos nossos representantes, da atitude deles, da busca por autonomia, por ser e querer ser como Deus e da desobediência deles. Por causa disso, nós hoje sofremos a consequência de termos uma mente moldada pelo pecado. Nós já nascemos com nossa mente sendo moldadas pela natureza pecaminosa que está em nós, por causa de um coração caído, quebrado, um coração de pedra. Mas nós chegamos em Filipenses, capítulo 2, e Paulo, o mesmo autor de Romanos, o mesmo que fala sobre a mentalidade caída e a mentalidade renovada, ele novamente nos convida aqui a pensarmos sobre termos a mente de alguém, termos a mente de Jesus Cristo. Eu e você, se nós queremos aceitar o convite respondendo em fé, como foi nos proposto na semana passada, um convite que Deus estende a nós, a providência dele em Jesus Cristo e a apropriação desse convite e dessa providência graciosa em Jesus Cristo, é necessário, meus irmãos, nós termos, para caminharmos em santidade, em rendição completa, inteira, termos a mente de Jesus Cristo. O convite foi estabelecido, a providência foi dada, resta a apropriação por fé. Isso nos leva, então, a essa rendição completa. Mas se nós pararmos um pouquinho para observar, você pode ir caminhando para o texto de Filipenses, capítulo 2, nós vamos destacar e estudar especificamente apenas um versículo hoje, o versículo 5. Nós vamos estar nos aprofundando um pouco nesse versículo específico antes de olharmos para a pintura feita por Paulo aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo conta a história da redenção de maneira linda, cantando em poesia. Paulo escreve, meus irmãos, aqui vocês devem lembrar, aos crentes de Filipos,
uma comunidade que ele amava profundamente, e se vocês recordam, Paulo havia fundado essa igreja. Paulo havia sido o plantador dessa igreja. Então, aqui, após 10 anos, Paulo está aprisionado, está em prisão domiciliar, muito provavelmente. Ele precisava de recursos muitas vezes para se manter. Se não tivesse recursos, ele não tinha o que se alimentar, por exemplo. Ele estava numa condição difícil, mas constantemente ele estava convidando os irmãos também para se alegrarem, para terem o mesmo modo de pensar, para não levarem em alta conta o que ele estava sofrendo, porque provavelmente alguns estavam ansiosos com a condição que Paulo estava vivendo, estavam preocupados com ele, mas Paulo, ele endereça essa carta para essa comunidade de fé, essa comunidade que estava no seu coração e que ele orava constantemente. Ele orava por essa comunidade sempre com grande alegria, como nós já estudamos e expomos aqui. E refletimos sobre como nós também devemos orar uns pelos outros e pela nossa comunidade de fé. Como nós devemos, como cristãos, desenvolver hábitos de oração. O quanto é necessário nós, enquanto cristãos, enquanto comunidade de Jesus, a necessidade que temos de expressar Jesus e de termos uma vida devota a Ele, isso sendo manifestado através de dependência, de uma vida de oração. Paulo, então, meus irmãos, encoraja essa comunidade à unidade, Paulo encoraja essa comunidade à humildade e Paulo encoraja essa comunidade a serviço mútuo. O tema geral da carta aos Filipenses é olhar em primeiro lugar para o outro e não em primeiro lugar para mim mesmo, em outras palavras. Paulo destaca sempre o tema da unidade e sempre levando a mente desses homens para a mente de alguém. Nos versículos 1 a 4, nós observamos então, nós vamos ler esse texto e perceber o contexto. Já foi lido, nós vamos ler novamente. Aqui Paulo diz no versículo 1 ao versículo 4, se por estarmos em Cristo, e aqui vocês devem lembrar que Paulo está falando da união com Cristo, se nós estamos unidos a Cristo, ele diz, nós temos motivação, nós temos alguma exortação de amor, nós temos alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão. Nós temos tudo isso por estarmos unidos a Cristo Jesus. E então ele continua. Vocês já experimentaram tudo isso uma vez que vocês estão em Cristo Jesus. E ele diz, completem a minha alegria, versículo 2, tendo o mesmo modo de o que mesmo? De pensar. E ele continua, o mesmo amor, um mesmo espírito, ou um só espírito, e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E aqui está o centro da carta aos Filipenses, o que Paulo quer tratar para os irmãos. Mas ele continua, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo, ele resguarda a mente nossa. Ele diz, é necessário não agir por ambição egoísta, versículo 3, ou por vaidade, mas ajam humildemente, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Sejam humildes. Mas ele diz, olha, vocês precisam ter esse cuidado de pensar no outro em primeiro lugar, sim, mas vocês não devem, de maneira alguma, olhar só para os interesses de vocês. Vocês precisam pensar nos outros. E então nós chegamos no versículo 5, e o apóstolo Paulo, escrevendo para essa amada igreja, ele diz, seja a atitude de vocês, talvez na sua versão aí está, seja o mesmo pensamento, ou tenham em vocês o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, ou tenham a mesma atitude, ou tenham o mesmo pensamento. E há uma razão porque há essa variedade aí nas versões, nas traduções que você carrega e que você lê diariamente. O motivo, meus irmãos, aqui, daqui a pouco eu vou contar para os irmãos, eu não vou adiantar os passos não.
Mas, observando o contexto imediato aqui, antes de abordar especificamente o versículo 5, é importante aqui observar o que Paulo escreveu anteriormente, como nós acabamos de ler. Ele chama os filipenses à unidade, ele convida os filipenses à humildade. Essas duas coisas, humildade e unidade, sempre andam juntas. Você não consegue, de maneira alguma, desvencilhar unidade e humildade. Porque você se une à medida que você exercita humildade. E isso é fato, você pode parar para pensar um pouquinho, dentro de casa mesmo, no relacionamento conjugal. Para haver unidade, é necessário humildade. É necessário esquecer de si mesmo, muitas vezes, e lembrar do outro, em primeiro lugar. Humildade é isso, é esquecer de si mesmo, muitas vezes, e pensar no outro. Não é como muitos pensam, humildade é ter falta disso ou daquilo. Humildade é algo interno. É algo que acontece lá no coração, é uma atitude. Não é ter ou deixar de ter algo. O versículo 5, então, é a ponte aqui, meus irmãos, que nos leva à exemplificação suprema desses princípios. E aqui Paulo aponta para quem nós devemos olhar. Jesus é a dobradiça entre o que nós precisamos fazer e o que nós devemos fazer. Aqui Paulo convidando os irmãos, sejam isso, façam isso, e ele faz diversas exortações nos versículos anteriores. É contínuo de pensar que molda as nossas vidas e também os nossos comportamentos. É por isso que no mês passado, quando nós estávamos falando sobre famílias em meio à tormenta, a redefinição pela cruz, é por isso que nós enfatizamos em pensar família a partir da cruz no quesito de nós não olhamos para a moral simplesmente da família, para atitudes corretas ou erradas. Nós precisamos olhar para algo mais profundo, para o pecado, para o coração. O que deve ser mudado é o coração. Nós não estamos aqui como igreja para sermos e expressarmos para o mundo perfeição no sentido de moralidade apenas. Jesus Cristo transforma o coração de um povo para que esse povo viva de modo santo. Mas esse viver não deve ser apenas moral. Como, por exemplo, aquele jovem chega diante do Senhor e diz que já estava observando todos os mandamentos, já estava guardando todos os mandamentos, tinha uma vida moral exemplar. Alguém, certa vez, falando sobre esse texto, disse: eu queria que a minha filha casasse com um homem como esse, porque a sua moral é impecável. Alguém de condições, alguém de status na sociedade, mas Jesus olha para aquele homem de modo amável e ele diz: uma coisa te falta. Abandona tudo que você tem e me segue. Vende tudo, dá para os pobres e me segue. E ali Jesus expressa que segui-lo, meus irmãos, é tomar e carregar esse preço todos os dias. É saber que tem um custo. Eu preciso morrer para mim, para os meus desejos, para as minhas vontades e seguir o Senhor Jesus. Essa comunidade que pensa, que olha para a mente de Cristo, uma mente de servo, obediente, porque é esse quadro pintado nos versículos seguintes, e nós vamos observar nas próximas semanas, intercalando sempre com a série de Levítico. É para essa mente que nós precisamos olhar. Geralmente, meus irmãos, ideias, elas se enraizam no coração e elas moldam vidas. Ideias, pensamentos, moldam vidas. E nós precisamos estar atentos para isso, e aqui cabe uma aplicação para nós desde já. O que nós temos colocado em nossas mentes e em nossos corações? Porque geralmente nós lemos, nós pensamos algumas coisas e isso acaba por descer para o nosso coração. E isso acaba moldando as nossas vidas. O que nós temos colocado em nossas mentes?
O que nós temos colocado em nossos corações? Talvez, meus irmãos, nós não estamos tendo em nós o modelo de Cristo Jesus. Talvez Cristo Jesus não está sendo moldado em nós por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de termos uma mente que é moldada na palavra de Deus. Paulo fala desse sentimento, fala dessa mentalidade, fala dessa atitude, fala desse fronel, dessa frônesis, uma atitude que é muito mais do que algo que eu mentalizo. Ele refere-se então, meus irmãos, a essa mentalidade que é manifestada em Cristo Jesus. É para a mente de Cristo Jesus que eu e você, como igreja, precisamos olhar. E é uma chamada não somente para se conformar, como já falei, mentalmente, mas é para se conformar de modo comportamental. Como nós estamos agindo? Nós estamos, de fato, representando o Senhor Jesus? Nós estamos vivenciando a mente de Cristo? Ou não? Ou isso é apenas algo que nós mentalizamos, mas nós não internalizamos e somos moldados a partir dessa internalização? Paulo nos convida a não somente olhar, seja a atitude ou tende em vós o mesmo pensamento, carrega um tom, meus irmãos, de imperativo. Paulo não está dizendo aqui para essa comunidade de Jesus, eu não estou dizendo aqui para mim e para vocês que é uma opção, que é algo opcional, olhar para Jesus, olhar para o seu exemplo, para a sua mente, e aí se der. Não, meus irmãos. O convite de Jesus é diário, como nós já lembramos aqui através das canções e da palavra citada. O convite de Jesus é diário. E aqui Paulo nos convida a tomarmos essa atitude, não como algo opcional, mas como uma ordem de Deus para o seu povo. Nós precisamos, meus irmãos, e esse é o padrão supremo que nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos seguir. A expressão aqui aponta para a disposição mental que houve em Cristo Jesus durante a sua encarnação. Logo após Paulo introduzir, nós estamos aqui então na dobradiça, seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus. E como é a atitude de Cristo Jesus? Então Paulo mostra e pinta o quadro então dos versículos 6 em diante, que nós vamos explorar mais adiante. A mentalidade, meus irmãos, que nós devemos ter está em Cristo Jesus. Deve-se notar aqui, meus irmãos, que os cristãos, eles não estão sendo chamados, como já enfatizei, a algo que é opcional. E também nós não estamos sendo chamados, a partir desse convite de Paulo, desse imperativo, dessa ordem dada por Deus através do apóstolo, a fazer o que Cristo fez. Nós não somos chamados a morrer como Cristo morreu, no sentido literal da palavra. A sermos crucificados, a carregarmos uma cruz de fato, de madeira nas costas, a fazermos a mesma coisa que Jesus e também no sentido maior e eterno. Nós não conseguimos ser como Deus. É para isso também que Paulo nos convida a olhar. Paulo não nos chama a fazer o que Cristo fez, porque nós não somos deuses. Nós não somos Deus. Isso é impossível. Ao invés disso, ele nos chama a ter a mente de Cristo, a internalizarmos aquilo que Jesus internalizou ao se encarnar e ao se tornar como um de nós. Nós somos chamados, meus irmãos, a olhar para a obediência em serviço de Cristo Jesus. Cristo exemplificou isso na sua encarnação, durante a sua vida e lá na cruz do Calvário. Ele demonstra para nós essa mente, a mente de um servo fiel e obediente. A mente de alguém que se sacrifica por obediência, por amor, para satisfazer a ira santa de Deus, que merecia cair sobre cada um de nós pecadores.
No esvaziamento aqui, meus irmãos, de si mesmo e no sacrifício do próprio Jesus Cristo, que não significa precisamente porque garantiram nossa redenção. Na verdade, o sacrifício de Jesus, esse autoesvaziamento, significa para nós isso, perdão, redenção. Mas ele também, meus irmãos, exemplifica para nós o verdadeiro amor, o maior exemplo de amor, o maior exemplo de altruísmo, de pensar no outro em primeiro lugar do que em si mesmo, e nos apresenta também um exemplo de humildade e de serviço. O autoesvaziamento de Cristo Jesus representa para todos aqueles que creem nele redenção dos seus pecados, mas representa também um modelo, o qual nós devemos imitar. O sacrifício de Jesus não foi somente para nos perdoar dos nossos pecados e dar da sua graça a nós, mas o sacrifício de Jesus Cristo, o autoesvaziamento dele, também deve nos induzir a vivermos como ele viveu, o imitando. Aqui nós temos, meus irmãos, a maior expressão, ou a expressão mais verdadeira do caráter de Deus. Um caráter amoroso, justo e um caráter gracioso. Por meio de Cristo e do Espírito Santo, através do sacrifício dele, do autoesvaziamento, Jesus começa a recriar a humanidade através da comunidade que o segue. Meus irmãos, através do autoesvaziamento de Jesus, do esvaziamento de Jesus, a igreja é então formada. É a partir da cruz de Cristo, a partir da descida do Espírito Santo, que a igreja é formada. Mas é no sacrifício de Jesus que a igreja encontra significado. É a partir da cruz de Cristo que a igreja encontra o propósito para o qual ela está aqui ainda. E um dos propósitos é viver como Jesus viveu. É andar como ele andou. A igreja de Jesus deve ser essa nova humanidade. Uma vez que, como apontei lá no começo, a humanidade criada em Adão e Eva, todos a partir deles têm uma mentalidade corrompida pelo pecado. Agora, por causa do esvaziamento, do sacrifício de Jesus Cristo, uma nova humanidade é criada. Uma nova humanidade que não deve mais ter a mentalidade caída, mas deve ter a mentalidade de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos olhar para Jesus, além do perdão pelos nossos pecados, além de nos escorarmos na graça, ele já perdoou os meus pecados, então eu posso viver pecando. E aí, Paulo já respondeu a isso, ele disse: de maneira alguma, aqueles que foram redimidos, que têm uma mente redimida em Cristo Jesus, precisam viver do mesmo modo que o Senhor Jesus, não fazendo a mesma obra que ele fez, porque isso é impossível, mas imitando as suas obras. Nós estamos falando de obra redentora e nós estamos falando de obras nos referindo à vida, ao modo como ele viveu, ao modo como ele pensou, ao modo como ele amou. A transformação da mente, meus irmãos, acontece somente após a transformação do coração. Então, se você está aqui nessa noite e não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo ainda, o convite de Paulo, a partir desse texto, à luz desse imperativo imposto aqui para nós, colocado aqui diante dos nossos olhos, de ter a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que Jesus, é um convite para você se render ao Senhor Jesus Cristo e tomar a sua cruz e segui-lo, como já cantamos aqui algumas vezes. O convite para o crente no Senhor Jesus Cristo é o mesmo que é feito para aquele que ainda não é crente, que não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo. É um convite para viver em santidade. O convite de Paulo aqui, meus irmãos, é um convite para uma vida que mentaliza Jesus, que internaliza em seu coração e que pratica esse viver. Meus irmãos, o foco aqui, novamente eu friso, não é moral.
mas é porque aconteceu algo no seu coração, há uma mudança também no seu comportamento. Nós não precisamos e nem podemos focar, porque às vezes nós estamos aqui no ambiente de igreja, nós conversamos uns com os outros, nós temos atitudes altruístas muitas vezes, amorosas, graciosas, nós temos atitudes misericordiosas uns com os outros quando nós nos encontramos, mas muitas vezes, meus irmãos, nós resumimos a vida cristã a esses momentos onde nós nos encontramos. E isso demonstra para nós que nós temos apenas mentalizado o que é ser um cristão, mas nós não temos internalizado. Porque a vida, viver a vida de Cristo, olhar para a mente de Cristo e imitá-la, envolve, meus irmãos, muito mais do que algo que eu raciocino logicamente, que eu entendo logicamente. Nós somos convidados a um estilo de vida. A ênfase de Paulo aqui em ter uma só mente e olhar para a mente de Cristo Jesus, ela é interessante porque o foco é esse. Antes de nós moldarmos a nossa vida, é necessário pensamento, é necessário ter a mesma mente. A partir da mente de Cristo, a mente de alguém obediente, servo, nós então nos deparamos com algumas implicações que são aqui feitas para nós. A primeira, meus irmãos, que para nós termos a mesma mente de Cristo, é necessário nós termos a humildade como fundamento. Nós precisamos chegar diante do Senhor e entendermos: Senhor, se não for a Tua graça, eu não consigo. Se não for a Tua graça, de maneira alguma eu vou conseguir praticar, eu vou conseguir ter a minha vida moldada pela mente de Cristo. Eu não vou, de maneira alguma, conseguir ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, meus irmãos, é exatamente caracterizada pela humildade. Porque nos versos 6 em diante, Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, versículo 5, e logo no versículo 6 ele vai dizer que, embora sendo Deus, e então ele começa a pintar esse quadro de um servo humilde. Ele, sendo Deus, não se apegou aos seus direitos divinos, mas esvaziou-se para servir e se sacrificar. Meus irmãos, nós precisamos ter essa mentalidade de servos humildes, de servos que estão dispostos a servir e se sacrificar pelo seu próximo, imitando o Senhor Jesus, mentalizando, internalizando e praticando a mente de Cristo. Para os crentes, meus irmãos, ter a humildade como fundamento significa abandonar o orgulho, abandonar o egoísmo, adotando então essa postura de serviço aos outros. Não é de serviço para si, é de serviço para os outros. Uma segunda implicação é unidade na comunidade. Eu já mencionei que um dos focos de Paulo a escrever essa carta é unidade. Alguns colocam ela como sendo carta da alegria. Eu acredito que a ênfase maior de Paulo está na unidade, porque sem união é impossível haver alegria. Há tristeza, há discórdia, há dor, mas quando há esse olhar para a humildade, tendo a humildade como fundamento, a comunidade desfruta de unidade. A unidade entre os crentes, meus irmãos, é tema aqui central desse livro. Adotar a mente de Cristo promove unidade, porque leva à humildade e ao serviço mútuo, eliminando então as divisões e os conflitos. E nós já falamos sobre isso quando nós estávamos tratando aqui, nos versículos 19 em diante, nós estávamos falando sobre mente, versículo 27 a 30, também falamos sobre unidade no grupo. Os versículos 1 a 4, Paulo também fala sobre unidade, um só Espírito. Então, Paulo está endossando o tempo inteiro. Nós, como igreja, precisamos ter a mesma mentalidade. E é a mentalidade de Cristo Jesus. Precisamos ser humildes, precisamos ser servos uns dos outros. E precisamos, meus irmãos, uma outra implicação,
nos dispor a nos servirmos sacrificialmente, assim como o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele demonstra essa disposição para se sacrificar uns pelos outros. Os crentes são chamados a, da mesma forma, se sacrificar em serviço uns aos outros. E aí, lembrando dos versículos anteriores, colocando os outros acima das suas próprias vidas. Ter a mente de Cristo, meus irmãos, molda o nosso modo de viver. E nós precisamos, meus irmãos, lembrar que ideias moldam vidas. O que você tem acreditado sobre Deus? O que você tem acreditado sobre o sacrifício de Jesus? Quais são as ideias que estão na sua mente e no seu coração? O que você tem pensado acerca do serviço cristão? O que você tem pensado acerca da unidade do corpo de Cristo? O que você tem pensado acerca do que é ser igreja? Todas essas ideias vão moldar o modo como você vive. Para você, quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Ideias moldam modos de vida. E é para a mente perfeita do Senhor Jesus Cristo que eu e você precisamos olhar. É para a palavra de Deus que eu e você precisamos olhar todos os dias. É a palavra de Deus que nós precisamos internalizar em nossos corações todos os dias. Nós sempre voltaremos, meus irmãos, para essa afirmação e para essa realidade, porque não há outra maneira de ter a mente de Cristo senão o conhecendo através de sua palavra. Ideias moldam modos de vidas, mas a realidade é que muitas vezes nós estamos sendo moldados mais pelo modo que o mundo pensa a vida, e não pelo modo que Jesus via e vivia a vida. E nós precisamos estar atentos para isso, meus irmãos. A mentalidade de Cristo, quando adotada, ela transforma a maneira como nós vivemos diariamente, como nós respondemos às circunstâncias adversas. Os crentes que imitam a mente de Cristo viveram vidas marcadas por humildade, serviço, amor altruísta, impactando, meus irmãos, positivamente as comunidades em que eles viviam. Não estou falando aqui somente da comunidade local de fé, mas das comunidades onde eles viviam. Pessoas que não conheciam a Cristo eram impactadas pelo testemunho deles, porque imitavam a Cristo. E aqui algumas aplicações práticas para nós, para irmos para casa pensando acerca da mente de Cristo. Em quais áreas da sua vida você precisa adotar a mente de Cristo? Em quais áreas da nossa vida nós precisamos adotar a mente de Cristo? A mente de Cristo é uma mente de obediência, é uma mente de serviço, é uma mente humilde, é uma mente que pensa nos outros em primeiro lugar, é uma mente que ama sacrificialmente, ao ponto de dar a sua própria vida. Como que eu e você, nós podemos demonstrar humildade, serviço nos nossos relacionamentos diários? Essas são perguntas básicas, meus irmãos, mas que, à luz da palavra de Deus, à luz de olharmos para a mente de Cristo, que vamos explorar mais profundamente nas próximas mensagens, nós precisamos fazer. Quais áreas da minha vida eu ainda não tenho adotado a mente de Cristo? Eu não tenho pensado como Ele pensou. Eu não tenho amado como Ele amou. Eu não tenho vivido, agido como Ele agiu. E aí uma atividade para nós aqui nessa semana. Vamos fazer uma lista. Você vai fazer uma lista de ações específicas. Nós vamos nos autoexaminar. E fazer assim essa lista de áreas específicas nas nossas vidas, onde nós precisamos praticar mais o serviço aos outros, onde que eu preciso praticar mais a humildade. Faça essa lista, então, de ações específicas que você pode, então, tomar essa semana para servir aos outros e também praticar
humildade. Quando nós servimos os outros, pensando nos outros, pensando na glória de Deus, quando nós agimos em humildade, nós expressamos o caráter de Jesus. Nós mentalizamos, internalizamos e agimos como nosso Senhor Jesus. Então, faça esse desafio. Pense sobre as áreas específicas as quais você ainda não tem conseguido adotar a mente de Cristo. E aqui esse exemplo de amor sacrificial, de serviço, de humildade, de obediência. Em que área você ainda tem escorregado, caído e desobedecido ao Senhor? Então, à luz de Jesus Cristo, à luz do sacrifício dele, à luz do esvaziamento dele, você para diante desse texto da palavra de Deus e roga ao Senhor por força para mentalizar, internalizar e agir como Jesus. E, em segundo lugar, faça essa lista de ações essas ações específicas que você pode tomar essa semana para servir aos outros e para praticar a humildade. Em que contextos você consegue e vai conseguir praticar humildade? Em que contextos você vai conseguir servir aos outros? E então faça essas aplicações, essa atividade. Uma reflexão para nós como igreja, meus irmãos, é como a nossa comunidade, como a nossa igreja, ela pode crescer em unidade ao adotar a mentalidade de Cristo. Quais passos práticos nós, como igreja de Jesus Cristo, nós podemos dar como igreja para cuidar melhor uns dos outros? Você anota essa pergunta, você leva essa pergunta para casa e pensa de fato sobre isso. Eu e a minha igreja, como nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Juazeiro, Bahia, nós podemos crescer mais em unidade, adotando então a mentalidade de Cristo Jesus. E você pensa então nesses passos práticos, talvez fazendo isso, talvez fazendo aquilo, nós consigamos então crescer em unidade, adotando a mentalidade de Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso como comunidade, meus irmãos, pode ter certeza, Jesus Cristo será visto. Nós seremos expressão de Jesus Cristo. Nós temos planejado, meus irmãos, para o segundo semestre agora, no retorno do Instituto Esperança, nós funcionarmos além do sábado. O sonho, pelo menos lançado para os irmãos, é de que talvez um dia Deus use esse instituto e quem sabe ele possa estar funcionando diariamente, todos os dias. Ter irmãos, quem sabe, trabalhando internamente nesses projetos e integralmente nesses projetos, de condução de pessoas a Jesus Cristo através de práticas sociais, esportivas e etc. No segundo semestre, a gente quer, com a graça de Deus, funcionar nas terças-feiras e também nas quintas-feiras, além dos sábados. Nós, inicialmente, estamos pensando em estar funcionando ali no SACESP, ou aqui na nossa igreja, no templo da nossa igreja, com reforço escolar, incrementando, trazendo reforço escolar como uma oportunidade para receber a comunidade, ajudar nessa área específica, mas de conduzir essas pessoas através de atitudes de serviço como essa. Nós não seremos remunerados para fazer isso. Nós vamos servir a nossa comunidade. Nós somos convidados hoje a adotar a mentalidade de Cristo Jesus. A atitude de Jesus é de serviço. Além do reforço escolar, nós queremos ofertar aulas de música. E aqui entram canto coral, aqui entra violão e alguns outros instrumentos, como teclado também, e algumas outras áreas. Nós queremos ofertar para a nossa comunidade, servir a nossa comunidade, também ofertando a ela, meus irmãos, outras áreas. Talvez você seja uma boa costureira e queira servir a sua comunidade ensinando práticas de costura. Talvez você tenha aptidão e desenvolveu o talento em ser manicure, pedicure, enfim. Você pode ofertar esse serviço à comunidade e, através desse serviço, expressar o Senhor Jesus Cristo. Nós não cobramos nada, meus irmãos, de ninguém. Nós fazemos isso com base na mente de Cristo Jesus. Ele serviu à comunidade. E nós observamos isso através dos milagres deles.
Jesus estava interessado no coração das pessoas, mas ele via as pessoas e as suas necessidades físicas também. Nós precisamos imitar o Senhor Jesus. Nós precisamos ter a mente do Senhor Jesus, de sacrifício, a mente de amor sacrificial, a mente de serviço, de se entregar no serviço. Nós muitas vezes estamos acomodados demais, vindo até aqui, cantando ao Senhor belas canções, ouvindo uma boa mensagem da palavra de Deus, ouvindo a palavra santa de Deus e retornando para as nossas casas. E muitas vezes nós estamos servindo, nos esforçando e nos gastando para nós mesmos. Mas nós esquecemos que a atitude que precisamos ter, que o pensamento e a mentalidade que precisamos ter é a mesma que houve em Cristo Jesus. E a mentalidade de Jesus é de um amor sacrificial, meus irmãos. Eu sei que vai ser sacrificial para você, talvez tirar horas do seu sábado. Você trabalha de segunda a sexta, 8 horas, 10 horas por dia, e você só tem um sábado para descansar. Mas por que você não tira um sábado e dedica ao Senhor em serviço a Ele? Por que você não tira uma terça-feira, um pedacinho da terça-feira ali? Nós falamos na semana passada de rendição completa. E nós entendemos que a vida a dois, que o casamento, ela traz para nós sacrifícios que são necessários para dentro de casa. Isso é inegável. Uma vez que você está trilhando o matrimônio, você tem responsabilidade dentro de casa. Mas nós precisamos, meus irmãos, a partir de casa, desenvolvermos a mentalidade de Cristo, de sacrifício lá dentro, de amor lá dentro, de serviço lá dentro, mas nós precisamos entender que a nossa casa também ela precisa se estender para fora. Então, a partir da nossa casa, nós precisamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. A mente de Cristo, meus irmãos, é base para a vida autêntica. Adotá-la, meus irmãos, não é apenas um exercício mental, como foi enfatizado aqui, mas é um compromisso de viver conforme o exemplo humilde de serviço e sacrifício do nosso Senhor Jesus. Ao fazer isso, os crentes não apenas experimentam transformação pessoal, transformação comunitária, eles podem, meus irmãos, impactar as suas comunidades, as quais eles estão inseridos, e refletirem o caráter e o amor de Jesus Cristo. Você quer ser uma igreja que expressa o Senhor Jesus Cristo? Nós queremos ser uma igreja que expressa o Senhor Jesus Cristo, irmãos? Sim ou não? Se nós queremos ser, meus irmãos, é a mente de Cristo que nós precisamos imitar. É essa mente que nós precisamos ter. Então, diante desse desafio colocado diante dos seus olhos, do Instituto Esperança, pense em como você pode servir. Talvez não seja na terça ou na quinta, mas você tem um outro dia que pode servir ao Senhor, servindo à comunidade e encaminhando pessoas a Jesus, através do seu serviço e através do seu testemunho. Mas eu queria que você orasse pelo Instituto Esperança, pelo Projeto Esperança, e orasse também pelas outras frentes de serviço dessa igreja. EBEC, você pode se envolver, você pode se engajar mais. EBD, trazendo crianças, trazendo adolescentes para ouvir acerca da única mensagem, a única história que pode transformar vidas, meus irmãos. Que Deus nos dê a graça de confiar e crer de fato que essa história é de fato transformadora. E, meus irmãos, o exemplo de Jesus Cristo expressa para nós um exemplo incrível de graça. Nenhum rei deixa o seu trono para se dar por pecadores, por pessoas que não merecem. Nenhum rei deixa a sua glória para se doar no lugar de pecadores miseráveis como nós. Ele fez isso por amor ao Pai, por obediência ao plano eterno do Pai, mas por amor também a essa nova comunidade chamada igreja. Por um amor demonstrado ao mundo e um tamanho amor. Vamos orar, meus irmãos. Grandioso e gracioso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por Jesus Cristo.
Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas e erros mais uma vez. E queremos, ó Deus, rogar que o Senhor derrame da tua graça sobre nós, para que possamos, como igreja, ó Deus, como crentes no Senhor Jesus Cristo, adotarmos a mente dele, ó Pai. Nós não podemos nos oferecer para pagar pelos nossos próprios pecados, mas Jesus Cristo fez isso por nós. E Ele arranca de nós todo escrito de dívida, Ele arranca de nós toda a nossa dívida eterna e infinita que tínhamos para com o Senhor. E Ele coloca sobre si. Ao colocar, ó Deus, os nossos pecados sobre si, Ele coloca a sua justiça sobre nós. Ele coloca o crédito que Ele tem diante do Senhor em nós. E é por isso que nós oramos alegremente, ó Deus, apesar de nós. É por isso que oramos, ó Deus, confiantemente, ó Deus, confiados de que o Senhor ouve a nossa oração em Cristo Jesus. Nós queremos clamar, ó Deus, que o Senhor salve pessoas aqui nessa cidade e que nós, ó Deus, sejamos os instrumentos usados pelo Senhor para que isso aconteça. Nos dá o privilégio e a graça de proclamarmos a Tua palavra e vermos pessoas sendo transformadas, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra e serem, ó Deus, então, iluminadas pelo Espírito Santo e receberem um novo coração do Senhor, dado pelo Espírito Santo. Ô Pai Santo, por favor, salva pessoas neste bairro, nesta cidade, Senhor. Por favor, Pai, transforme as nossas vidas e molde o caráter de Cristo Jesus em nós. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude a viver, a amar e a andar como nosso Senhor, como nosso Redentor, por favor. No nome dele, ó Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, é que nós oramos. Amém.